fácil, cara. E eu espero passar muito conhecimento. Eu tenho uma visão de arquitetura que é entre a teoria e a prática, né? Eu dou aula de teoria e eu também dou aula de projeto, né? Que seria uma aula mais de prática, e atuo como arquiteto. E esse workshop vai ser uma experiência quase pioneira aqui nesse espaço, pioneira quase no Brasil, eu diria, de fazer, para mim, né, pioneira no Brasil para mim, porque eu dou aula na Itália sobre isso daí, né? E no Japão também dei aula de projeto. E aqui no Brasil eu dou mais aula de teoria. Então a ideia é que esse workshop seja para mim uma experiência pioneira da gente fazer um ateliê de projeto como uma atividade acadêmica e educacional para receber estudantes do Brasil inteiro para a gente pensar um projeto, né, cada um pensando o seu projeto por um único tema. E é uma oportunidade que acho que os estudantes vão ter de conversar com você, né, de tirar dúvidas de como que uma estrutura poderia se comportar melhor e conversar comigo de falar, olha, aqui poderia fazer desse jeito, o banheiro pode ser assim, tem esse detalhe que poderia ser feito. Então, assim, explorar um projeto em tiro bem curto, né, de 3 dias, um projeto acadêmico que vai ficar aí para o currículo das pessoas, para o portfólio das pessoas que participarem, e para a gente também, porque a gente aprende muito, né? Cara, é como se fosse uma consultoria para um estudante que é recém-formado para utilizar. Estúdios de projeto geralmente são um pouco isso, mas a gente vai fazer isso. Por que eu acho legal, né, fazer isso nesse ambiente? Porque vão ter pessoas de várias faculdades, de vários anos diferentes. Aliás, eu sempre falo, aquela pergunta, eu sou do primeiro ano, eu posso participar? É claro. Essas pessoas geralmente são as que mais ensinam a gente. Sim. Porque vêm com ideias novas, vêm com propostas novas, propostas mais contemporâneas, ligadas a coisas que estão acontecendo hoje no mundo. Então, assim, no fim, ensinar é também aprender. E eu acho que esse estúdio de projeto, que é uma relação muito horizontal, é porque o estudante chega e fala, estou pensando em fazer isso. Você fala, o que você acha de fazer isso daqui? É o momento que eu mais aprendo. Sim. E eu tenho uma coisa que eu falo sempre para os estudantes, dependendo de onde os estudantes vêm, é difícil mudar essa mentalidade. Mas quando eu falo um negócio, não segue. Eu tô aqui para te desafiar. Eu odeio o estudante que pega e desenha exatamente aquilo lá que eu falei. A ideia é que a gente ilumine novos caminhos e que a pessoa pegue aquilo, processe e faça uma coisa diferente. Cara, eu acho fantástico isso. Acho que, assim, eu pretendo abordar não somente os conceitos básicos da utilização, mas também as tipologias construtivas e os detalhes a qual proporcionam e dar ferramentas para que as pessoas não somente se sintam mais confortáveis em utilizar o produto engenheirado de madeira, seja o CLT, MLC, NLT, qualquer tipo de coisa, mas também propor isso em novos projetos. E, cara, nada melhor do que você ter uma visão também de pessoas como o Gabriel aqui, que já tem utilizado. E, cara, fazer isso aqui, espaço sem nome, para mim isso não tem preço, porque além de você, na verdade, desenhar uma coisa dentro de uma estrutura de madeira que foi desenhada, sabe? Eu estudei na USP, né, na FAO, que é desenhada pelo Artigas, e a gente usava o prédio como uma lição de arquitetura, né? A gente olhava as proporções. É ruim porque você já tem uma referência muito forte, porque o ideal é fugir daquilo, né? Mas, enfim, esses estúdios de projeto de curta duração, eles trazem resultados absolutamente transformadores para os estudantes. Eles entram de um jeito e eles saem de outro. Eu acho que minha experiência aqui os alunos se transformam mais do que em experiências longas. Cara, eu dei aula na Unicamp e eu tenho ainda hoje alunos que trabalham em escritórios de arquitetura e muitos dos donos do escritório de arquitetura falam assim, cara, eu contratei esse cara porque ele teve a oportunidade de trabalhar ou estudar ou até mesmo ter uma oportunidade de ter um semestre direto com madeira engenheirada, que é o que a gente quer utilizar. Sim. É um diferencial, gente. Mas o que eu tô falando é um workshop de 3 dias. Parece pouco, né? Mas esses workshops de 3 dias, uma semana, eles são muito intensos e a pessoa consegue promover uma mudança no pensamento, na lógica do pensamento dela.
Gente, É isso. se inscrevam, vale a pena. E assim, a gente vai se dedicar ao máximo para que você saia daqui sabendo arquitetar em madeira. É um passo. Eu acho que o processo de construção de um arquiteto, formação de um arquiteto é muito lento. Sim. Não à toa, né, um jovem arquiteto tem menos de 45 anos. Com 45 anos, a maioria das profissões você já é considerado velho. Mas para o arquiteto demora. Então, eu acho que a gente pode ajudar a contribuir um pouquinho nisso, mas é um processo longo. Dá um empurrãozinho, dá um empurrãozinho. Beleza, gente. Valeu. Obrigado, hein? Legal, Te espero obrigado. lá.